Fala pessoal, tudo certo? Esperamos que estejam todos bem. Bom, hoje eu e a Maria, do quinto período de agronomia do IF Sudeste Campus Barbacena, estaremos abordando nesse podcast, destinado à disciplina de entomologia geral, ministrada pelo professor Pablo, um conteúdo acerca de entomologia forense, insetos peritos. Então, para isso, contextualizando o que iremos abordar, é bom que a gente parta do princípio, sabendo conceitos que irão nos nortear. E com isso, para passarmos esse conteúdo a vocês, eu e a Maria iremos realizar perguntas para que o outro responda. Então vamos lá! Então, Alan, para a gente começar, o que é entomologia? Bom, Maria, respondendo direto ao ponto, a entomologia é uma especialidade da biologia, é um vasto campo de estudo que estuda os insetos sob todos os seus aspectos em relação ao homem, às plantas, os animais e o meio ambiente. Ah, entendi. E como que a entomologia é dividida? Então, Maria, como dito, a entomologia é um vasto campo de estudo, então foram feitas divisões com os respectivos campos de trabalho. Então, nós teremos a entomologia geral, na qual o foco de estudo vão ser os insetos de forma realmente geral, onde vai se estudar e classificar em relação às suas características principais. Nós teremos também a entomologia médica, na qual o foco de estudo são aqueles insetos que atacam de forma indireta ou diretamente o homem e seus animais domésticos. A entomologia agrícola, que é um dos focos nossos, na qual vão ser estudadas aquelas espécies que estão ligadas às plantações, ao cultivo agrícola. Nós também teremos a entomologia econômica, na qual as espécies serão vislumbradas de um ponto de vista realmente econômico. E, por fim, a entomologia forense. E para eu explicar ela, eu aguardo a sua próxima questão. Então me diz, Alan, o que é entomologia forense? Então, Maria, a entomologia forense ela é uma ciência que aplica o estudo dos insetos e outros artrópodes a procedimentos legais, ou seja, procedimentos que competem à lei. E ela vai ser também dividida, por ser outro vasto campo de estudo, em três áreas principais, focadas aí em temas que geralmente estão ligados a processos judiciais. E quais são essas áreas, essas divisões da entomologia forense? A entomologia forense, Maria, ela vai ser dividida em entomologia urbana, entomologia de produtos armazenados e alimentos e a entomologia médico-legal, que é também chamada de médico forense. Então, explica pra gente, cada uma dessas divisões, o que é entomologia urbana? A entomologia urbana, ela vai estar principalmente relacionada a questões de incômodos, prejuízos que envolvam insetos. Então, como exemplo aí nós temos moscas provenientes de currais e outros locais de criações de animais domésticos. Vai se relacionar aí também com cupins, baratas e outros grupos de insetos que ocorrem em ambientes que são criados pelo ser humano. Então, vai ser muito comum também processos judiciais que vão ser aí devido a incômodos por insetos que são oriundos de projetos agropecuários aí que envolvam confinamento de bovinos, granjas de aves e suínos. Então são outras áreas aí também que embarcam nessa entomologia forense que é designada aí como entomologia urbana. Vai ser um dos focos da entomologia urbana. Mas há casos também que, igual por exemplo, um paciente está sendo tratado em casa sob cuidado de algum enfermeiro e que ocasionalmente ocorra uma infestação por larvas de mosca, que é chamada de miíase, provavelmente vai resultar em ações designadas como ações por negligência. Então, assim, às vezes, pelas pessoas serem leigas, talvez nessa parte da entomologia urbana, acabam desencadeando esses processos judiciais. E outro ponto também que desencadeia nessas ações por negligência é a questão dos necrotérios, porque caso ocorra um ataque por larvas de moscas em cadáveres também vai se enquadrar nesse delito. E a entomologia de produtos armazenados e alimentos?
Bom, Maria, com relação à entomologia de produtos armazenados e alimentos, como o próprio nome diz, vai realmente estar relacionado aí a questões alimentícias. Então, nós temos como exemplos aí restos de insetos em alguns cereais, lagartas em vegetais enlatados e larvas de mosca em sanduíche, são alguns exemplos que são comuns nessa área de produtos armazenados. E algo assim que requer essa utilização dessa parte da entomologia é quando por acaso algum consumidor faz a fraude de implantar ali insetos ou partes de insetos em produtos que foram adquiridos. Então esses fatos assim requer a ação do entomologista especializado nessa área. E a última divisão, o que é entomologia médico-legal ou médico-forense? Então, Maria, essa última divisão da entomologia forense, como você disse aí, entomologia médico-legal ou médico-forense, ela é muito conhecida também por entomologia médico-criminal, e isso pelo fato da ênfase dela na utilização para a solução de crimes que frequentemente vão envolver alguma violência. Então, como um princípio dessa entomologia médico-criminal na prática, é buscar ali evidências sobre alguma morte humana, um processo de decomposição dos cadáveres, que vão ser evidências que podem vir a solucionar algum delito, algum crime que foi cometido, e assim ajudando também a diminuir suspeitos em relação àquele fato. E além disso, descartando aí possibilidade de crimes humanos, nós também podemos utilizá-la em casos aí de morte de gado e entre outras espécies também que de alguma forma possam estar protegidas. E pelo fato dela ter esse amplo campo aí de utilização, ela vai ser suporte para áreas aí de criminalistas, detetives, advogados, promotores e também professores, né, estudantes universitários como a gente. Então, para a gente exemplificar também, né, quando que vai ocorrer assim, uma morte via inseto, uma morte humana, algum homicídio deliberado, nós temos como exemplo aí alguma forma criminosa de morte aí, via ferroada de abelhas, também acidentes de trânsito, que querendo ou não pode haver alguma ali, desatenção causada ao motorista por algum inseto que ficou na frente, por exemplo, motoqueiro, alguma mosca entra no olho, o motoqueiro pode ter muita dificuldade ali na mobilização do veículo. Então são questões típicas de serem abordadas nessa área. Só que, infelizmente, nessa área de entomologia médico-criminal, no âmbito policial aí, no Brasil, há um atraso ainda, porque muitas das vezes esses casos são avaliados de uma maneira mais macroscópica. Então, querendo ou não, não há ali uma constatação com clareza daquele delito. E não se tem uma resposta, então, muito clara de qual foi a virtude daquele acontecimento. E dois tópicos importantes aí nessa questão da entomologia médico-criminal são os tópicos de estimativa do tempo de morte e a determinação do local da morte. Então, por exemplo, em um caso triste, né, de maus tratos a crianças, por exemplo, com um bebê, é possível precisar ter ali quantificado quais foram os números de dias que um bebê ali pode ter ficado sem os cuidados de higiene, porque o entomologista ele vai determinar através da idade das larvas das moscas que são achadas ali no ambiente que estava o bebê. E outro fato aí também, negativamente, com relação a entorpecentes, é possível, por exemplo, precisar uma rota do tráfico, por exemplo, com maconha, na identificação dos insetos que ficam retidos no momento da prensagem dessa droga. Então, a gente vai conseguir precisar pela distribuição geográfica dos insetos que estão ali encontrados. E agora, Mari, para a gente continuar com esse conteúdo que tá bacana, eu quero te fazer algumas questões também. Então, vamos lá. Então, para iniciar, Maria, conta um pouco para a gente sobre o que é
a entomologia médica? Então, a entomologia médica, né, ela é uma ciência biomédica e ela faz parte também da medicina preventiva. E ela envolve, né, o estudo de mosquitos, ácaros, carrapatos ou qualquer também outra espécie de artrópode que causa danos à saúde animal ou à saúde humana. E ela pode estar diretamente ou não como vetor de organismos patogênicos. Atualmente, uma especialidade que já é bastante reconhecida dentro, né, da entomologia médica é a entomologia médico-criminal, como já foi citado, né? E ela também é muito importante para a saúde humana e animal, né? Porque ela estuda a ecologia da decomposição. E assim, hoje em dia, os entomologistas médicos, juntos com médicos veterinários, eles trabalham juntos em diversos campos para explicar várias formas de como insetos e outros artrópodes podem impactar a saúde humana e animal, como o estudo, por exemplo, de doenças infecciosas, patológicas e dermatológicas. Então, assim, a entomologia médica ela é bem abrangente. Entendi. E como que é dividida as aplicações da entomologia forense nos casos de morte violenta? Então, a primeira aplicação, ela se diz a respeito sobre o local da morte. Porque quando você chega na cena e você coleta informações sobre habitat natural, distribuição geográfica e estuda a biologia das espécies coletadas naquela cena, é possível verificar, né, o local onde a morte ocorreu. Aí um exemplo que eu posso citar aqui para você é que umas moscas da família Califoridae, elas são encontradas geralmente em cidades. E quando elas estão associadas a corpos encontrados na zona rural, ela pode sugerir que a vítima foi morta naquele local mesmo onde ela foi encontrada. Então, quando você chega numa cena e que você coleta informações de outras moscas, que você sabe habitat específico, preferências daqueles animais, aí é possível você dar indicações de onde que ocorreu a morte. Agora, falando a respeito sobre a segunda aplicação da entomologia forense, que seria o modo de morte, quando drogas e tóxicos eles estão presentes nos corpos, né, nas vítimas, eles afetam a velocidade do desenvolvimento de certos insetos necrófagos. Drogas como a cocaína, heroína, metanfetamina e também outras substâncias químicas, elas têm mostrado vários efeitos sobre o desenvolvimento das larvas e também na decomposição dos corpos. E algumas delas podem indicar morte por ingestão de dose letal, né? E também quando as larvas elas possuem uma porosidade muito alta, os fluidos dos corpos e as partes moles, né, que elas são necessárias para fazer várias análises em laboratório, elas desaparecem, né? As larvas elas consomem tudo. Então, nesse caso, é muito interessante, porque você pega os corpos das larvas e para identificar quais medicamentos e quais substâncias tóxicas estão presentes nos corpos delas mesmas, porque elas se alimentam, né, desses corpos contaminados. E também, por outro lado, quando é encontrado certas substâncias como o arseniadato de chumbo e o carbamato, eles impedem a colonização de certos insetos necrófagos. Só que quando não tem eles, é porque tem a presença dessas substâncias. A terceira e última divisão da entomologia forense é o intervalo pós-morte, que também é conhecido como IPM. Na medicina legal é muito difícil saber, né, quando se deu a morte. Então foi criado o IPM. E ele e a sua estimativa, eles são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior for o IPM,
menor a possibilidade de acurada determinação. Porém, né, com os avanços dos estudos e os conhecimentos entomológicos, mudou isso, porque quanto maior o intervalo, mais segura vai ser a estimativa. E esse método entomológico ele pode ser muito útil quando já se passaram mais de 3 dias do tempo de morte. E para determinar o IPM, são usadas principalmente duas abordagens. A primeira abordagem, ela envolve a dependência da temperatura no desenvolvimento dos insetos, e ela é aplicada principalmente em dípteros. A segunda reconhece sucessões padronizadas de artrópodes, que geralmente eles facilitam, né, a decomposição dos cadáveres, sendo humanos ou não. E pelo reconhecimento da fauna associada ao cadáver, se relaciona a esse padrão. Aí o IPM ele pode ser realizado nesses dois casos. Então, para fechar, Maria, qual que seria então a importância da atuação do Instituto Biológico? A atuação do Instituto Biológico é muito importante, porque por meio deles, o Laboratório de Entomologia Geral, ele tem atuado nessa parte de entomologia forense e também na área de entomologia de produtos armazenados e alimentos. E os laudos, os estudos que são produzidos pelos pesquisadores dos laboratórios, eles são utilizados para embasar várias ações judiciais de reclamação de consumidores junto, né, às indústrias de alimentos. Bom, então é isso, pessoal. Nós fechamos o podcast por aqui. E caso surjam dúvidas, basta entrar em contato conosco via Instagram pelos arrobas que estão disponibilizados na imagem. Até a próxima!